Boa noite! Hoje sem erro, hein? Sem erro hoje. Dou certeza. Legal? Muito bem. Antes de mais nada, os agradecimentos a todos vocês que estão aqui e a todos que estão acompanhando durante a semana lá no canal YouTube Professor Silvano Conceibes. Muita gratidão, muita honra da gente estar podendo expressar. A importância maior agora é que a gente está ainda e hoje nós vamos ver isso, estamos podendo expressar, nós estamos podendo pensar e expressar, né? Estamos aí. Quem quiser ouvir, ouve. Quem quiser falar, fala. Quem quiser raciocinar, raciocina. Então nós estamos em busca desses conteúdos para a gente ir encaminhando. Então nós vamos hoje num conteúdo muito importante, chama atenção para todos, chamem principalmente a juventude para ouvir hoje, ou passem para a juventude ouvir hoje, e também, se você for ou estiver e puder estar com um advogado, avisar um advogado, principalmente que entenda de Constituição, vamos dar uma olhada nisso hoje, que é muito importante o que temos para nós para acontecer e o que nós ficou na nossa mão. Né? Hoje eu vou jogar batata quente na nossa mão, no nosso voto, na nossa liberdade de voto. Né? Então vamos ficar atentos, né? Que vai sobrar para nós. E nós queremos a nossa liberdade, sim. Muito bem. Vamos lá? 8h30. Né? Forças Armadas. Por que a nossa liberdade tem de ser vigiada? Para não virar libertinagem, para não virar uma desestruturação social do jeito que está, para não virar um descompasso constitucional do jeito que virou, para não termos que viver esse mundo totalmente fora de realidades de liberdades, de ação, de direitos, de deveres e principalmente de justiça. Nós já chega 5 meses de impostos, mais injustiçado do que isso, impossível. Né? Muito bem. Do meio dessa live para lá, eu vou pedir muito mais atenção ainda do que esse começo. Porque no começo nós vamos falar de Forças Armadas. Qual a importância das Forças Armadas, né, para as nações, né, para os países? Primeiro, sempre existiu. Eu sempre vou lá na Babilônia, né? Desde a Babilônia, os exércitos sempre estiveram em volta dos poderes e das nações, em defesa das nações, né? Então, o exército é uma questão, as forças armadas, né, é uma questão sine qua non. Tem que ter. Senão, vira comunismo. Do jeito que eles gostam. Como vocês veem, eles desestruturaram até as Forças Armadas Americanas, que é assustador. Né? É assustador. Mas o nosso problema é aqui no Brasil. Né? Lá vou eu para o mundo afora, mas o nosso problema hoje é aqui no Brasil. Então a importância das Forças Armadas atuar é uma coisa muito, muito simples. Tudo bem, o presidente da República é o diretor, é o comandante das Forças Armadas. Mas as Forças Armadas estão ao nosso dispor. As Forças Armadas é para nós, para o povo. As Forças Armadas defendem o povo. Mesmo se o presidente virar, manda matar o povo do Brasil, as Forças Armadas não vai fazer. Porque quem manda somos nós. As Forças Armadas é paga e existe e está atenta ao povo, a nós. Para isso que servem as Forças Armadas, para nos proteger. As nossas liberdades aqui no meio, dentro das regras constitucionais, dentro das regras judiciais, coisa e tal. As Forças Armadas ainda não tem nada com isso. As Forças Armadas estão por fora.
é quando há um descompasso dos três poderes, do qual a nação, o povo, começa a levar as desvantagens e começam a levar as repressões, nos inibir, principalmente da liberdade da gente falar. Então as Forças Armadas estão dentro desse contexto. Por isso que eles têm as regras próprias, eles têm os momentos próprios de ser acionados, tudo ali. A direção do presidente da República. Mas se o presidente da República pedir coisas absurdas, as Forças Armadas não vai, mesmo ele sendo diretor, não vai compreender, não. Aí vai haver uma crise com o Executivo. Se o presidente da República vier contra nós, as Forças Armadas vão falar, opa, não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Então, a importância das Forças Armadas para as nações é inabalável. E o comunismo não gosta disso. A primeira coisa que eles fazem é acabar com as Forças Armadas nos países comunistas. Por exemplo, no Brasil, então, começa a destituir as funções das Forças Armadas com o famigerado Fernando Henrique Cardoso. Porque então, que vimos no regime militar, nós tínhamos Ministério da Aeronáutica, Ministério da Marinha, Ministério do Exército. O que o Fernando Henrique faz? Tirem, tá vendo o comunismo? Tirem eles de ministérios para não participarem das reuniões ministeriais e vamos fazer um Ministério da Defesa, é o que está até hoje, o Ministério da Defesa. E nesse Ministério da Defesa a gente põe quem quiser lá. Então, desde o Fernando Henrique, foram questões políticas que ficaram nesse Ministério da Defesa. E as Forças Armadas já foi jogada de lado. Já não tiveram este poder de estar nas reuniões ministeriais, para estar de olho vermelho no que acontecia em volta do governo. Então já foi uma sacada, né, que o Fernando Henrique dá em afastar. E a partir daí, o que virou as Forças Armadas? Uma sucata, né? Tanto é que no desfile de 7 de setembro, acho que foi de 7 de setembro, e tal, que o Bolsonaro pediu para as Forças Armadas andar em Brasília, saía fumaça dos tanques de guerra, todo mundo ria das Forças Armadas, do jeito que estavam as coisas, né? E pior ainda, aí nós vimos uma Polícia Federal também totalmente sendo jogada para trás, jogada para os lados. Não tinham condições de atuar como se deve atuar e como a gente está vendo atuando agora. Né? A eficiência atuando nos contrabandos, nos roubos, nos inquéritos, né? Quando saem as sentenças. Hoje nós temos uma Polícia Federal muito mais forte, muito mais bem equipada para poder tomar as ações. Então, o começo da história que o comunismo, né, um dos primeiros passos que o comunismo faz é isso, é afastar as Forças Armadas para as disparidades constitucionais ficarem mais à vontade. Né? Para haver, e a questão dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, ficarem se debatendo e não harmonizado como deve ser dentro da Constituição. Então o que nós vimos é um judiciário fazendo a bandalheira com os outros dois poderes. Ele amarrou, o judiciário amarra o legislativo e pedra no executivo. Dentro dos ministérios, se fosse Ministério da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, a banda não ia tocar mais desse jeito, não. A coisa ia ser meio diferente. Então, você vê a sutileza, como é melindroso a forma com que o comunismo vem atacando, né, corroendo a Constituição. E o mesmo aconteceu em todos os outros países comunistas, e está acontecendo isso também lá nos Estados Unidos. A Força Armada já está de lado, e tanto é que elegeram o que elegeram, e a coisa está desandando cada vez mais por lá. E a Europa já está num pânico total. Mas
De repente, no Brasil, por uma iluminação nossa, da nossa fé e dos nossos conhecimentos e dessa vontade absoluta do povo brasileiro estar em busca de conhecimento da política, né? E principalmente, lá vem eu defender meu peixe, principalmente dentro do jornalismo midiático, porque os tradicionais estão lá. É mais uma peça importante, né? A comunicação desses jornalismos tradicionais, as grandes empresas de jornalismo, e o escrito, o televisivo, o radiofônico, né? Esses estão por ali fazendo o que querem o Supremo Tribunal e ajudando a desmantelar a Constituição e, pior, fazendo calando a nossa boca para eles induzirem a gente à vontade do comunismo. Estão vendo a importância das Forças Armadas para a nossa liberdade? Gente, vamos lá para a nossa vida particular. A gente sabe que a gente tem liberdade, ainda estamos construindo e queremos isso. Mas nós temos a liberdade, mas nós temos limites para não virar libertinagem a nossa vida. Então nós temos limites de liberdade. Todo mundo sabe gerar o seu limite de liberdade. Então você mesmo vigia uma liberdade sua, né? Você tem a liberdade de matar, mas você faz isso? Não. Por quê? Porque você sabe das consequências. O que o comunista está fazendo? Para matar, que no outro dia você está na rua. Então, isso é vigiar a liberdade. A liberdade vigiada. Não é um AI-5. Não é uma ditadura. Não é, não. É só organizar. E, principalmente, a harmonia dos três poderes. As Forças Armadas estão atentas a isso. E as Forças Armadas, eles têm as leis independentes deles, né? Que não são constitucionais. As nossas leis, que nós votamos. Não. As Forças Armadas têm as próprias leis. E que se eles assumirem poderes, vai ser em cima das leis deles. Isso nós experimentamos. A nossa geração, por exemplo, viveu durante muito tempo dentro dessas leis. E foi até radical, porque os guerrilheiros, que hoje são esses comunistas que entraram no poder e nos levaram tudo e nos fizeram de escravos 6 meses pagando impostos, e íamos para 12 meses, vocês podem ter certeza. Se tivesse mais 4 anos aí, nós já estaríamos com 8 meses pagando impostos, até eles fecharem tudo e nós ficarmos escravizados. Então lá foi a nossa liberdade de trabalhar, nossa liberdade de ter o que quiser, nossa liberdade de compra e venda, vai tudo embora, nossas liberdades. Então é muito importante a gente compreender o limite também das Forças Armadas ao vigiar a nossa liberdade. Eles estão na periferia da nossa vida, né? Sem deixar o extrapolar, sem deixar a coisa ficar do jeito que já estava ficando e que nós estamos hoje vendo consequências, gente sendo caçada, gente sendo deportada, né? Brasileiro, patriotas, né? Sendo prejudicados, e principalmente da imprensa, aonde as Forças Armadas não tem nada com isso. Só com as leis das Forças Armadas, sim, teríamos que regular o que nós íamos pensar. Mas essa liberdade ainda está garantida, principalmente nas mãos da República, porque a Constituição, ela é republicana, e que nós estávamos vivendo era um desmantelo da nossa Constituição para impor a Constituição comunista, né? Que o final da história é sempre
escravos. Escravo não fala, escravo não ganha, escravo não tem direitos, escravo não tem que reclamar, escravo obedece. É isso que é escravismo? É isso. Então, o comunismo estava levando a gente para isso, onde hoje nós temos, então, certeza de que a Venezuela está vivendo isso, a Colômbia está vivendo isso, o Chile está vivendo isso, a Argentina, então, já está no derradeiro para isso, e os Estados Unidos, inclusive na vida econômica, está lá se debatendo todo. E a Europa já caiu, está lá só afundando no abismo. Mas nós não, nós estamos ainda com as Forças Armadas atentas, né? E nós seremos o ponto-chave. Nós seremos a situação mais convincente para as Forças Armadas agirem a nosso favor. Então nós vamos prestar muita atenção nisso. As Forças Armadas está a favor do povo. Muito bem. E a gente ouve falar muito as estratégias, né, das Forças Armadas. E são mesmo estrategistas. E muito bem estrategistas mesmo. Porque eles estão lá no cantinho deles, olhando tudo e fazendo o que tem que ser feito. Então, é aquele velho ditado, né, popular que fala: quanto mais longe, se enxerga mais. É o que as Forças Armadas fez nesses 4 anos, junto com o nosso presidente da República. Né? Então, eles estão agindo ainda republicanamente. Eles querem realmente essa situação para nós voltarmos para as 4 linhas da Constituição. Para o nosso jogo, nossa liberdade, nossas vidas estarem dentro dessas 4 linhas da Constituição, do qual esse presidente republicano não, em momento nenhum, saiu disso. Muito pelo contrário, ele vem pedindo para a gente vir cada vez mais. Né? Legal. Então, o que vai acontecer? Qual é a estratégia? Agora ficou clara a estratégia. Por isso que eu pedi lá no começo, se vocês tiverem um advogado perto, principalmente um advogado que entenda de Constituição, e põe a molecada para assistir que vai votar. E passa para a molecada assistir que vai votar. Né? Que nós vamos falar hoje a importância deste 7 de setembro. A importância desse 7 de setembro de irmos para as ruas. É onde as Forças Armadas vão nos ouvir. É onde as Forças Armadas vão ver que a maioria da população quer sim determinada situação que vamos pedir nesse 7 de setembro. Né? A insatisfação com o Supremo Tribunal, nas pesquisas de mídia, é coisa de 98% e 99%. Ninguém está satisfeito com este Supremo Tribunal Federal. Né? No domingo, nós vimos muito o candidato que vai ser, né, a reeleição, o candidato Jair Bolsonaro, que vai retomar o poder, que quer retomar o poder mais 4 anos, pedindo demais: vamos para as ruas no 7 de setembro. É preciso ir para as ruas no 7 de setembro. Vejam bem a estratégia genial. Os comunistas ficam bravos de falar que é genial, né? Que o Bolsonaro é genial, que a Força Armada é genial, mas a estratégia é muito genial. É muito bem pensada e muito dentro da Constituição. Por que, então, que devemos ir para as ruas no 7 de setembro e, de preferência, pedirmos só uma coisa? Os especialistas judiciários já estão pedindo, já está começando a sair na mídia, vocês vão ouvir falar muito ainda, né? E vocês vão ver e tirar as razões de vocês. Né? Eu estou só colocando o conteúdo para vocês verem o que vocês vão fazer 7 de setembro. A gente só deve pedir uma coisa: fechar o Supremo Tribunal. Nós não gostamos desse Supremo Tribunal. Este
Supremo Tribunal não nos representa. Esse Supremo Tribunal chegou no fundo do poço. Não é nada disso que nós queremos. Eles não estão condizentes com as nossas vontades, com as nossas liberdades, com as nossas economias, porque eles deram palpite em tudo. Eles fecharam tudo. Até economicamente eles passaram canetada para nos prejudicar. O Supremo Tribunal nos prejudica. O Supremo Tribunal... Não queremos o Supremo Tribunal, ponto. É basicamente isso que nós temos que pedir dia 7 de setembro. Pelas ruas, pelas praças e principalmente se na porta nos interiores, tiros de guerra, se na porta dos exércitos, das marinhas, das aeronáuticas, né? Se você for para a porta desses lugares, você vale por 100 votos. Se tiver 2 na porta desses lugares militares, você vai ter 200 votos. As Forças Armadas vão contar como 200 votos pedindo para fechar o Supremo Tribunal. Mas por quê, professor? Por que isso, Ivan? Muito bem. Olha a estratégia. A estratégia constitucional. Em momento nenhum nós vamos estar fora da Constituição. Em todo momento a Constituição vai dar as ordens também, né, para as próprias Forças Armadas atuarem do jeito que a Constituição pede. Olha que barato. Muito bem. Já não é mais, né, o atual presidente da República está se destituindo, se afastando do cargo de presidente para poder ser candidato. Né? Então, de agora em diante, nós ficamos sem presidente da República. Quem deveria assumir a presidência da República? O vice-presidente. Mas o vice-presidente, o Mourão, também está em eleição. Também vai ser candidato. Então ele teve que destituir de vice-presidente. Se não temos um presidente e não temos um vice-presidente, quem assume a direção do país? O presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado. Então, hoje, quem está na presidência do país é o Pachecão, o larápio, o corrupto, o horror da nação, que se anulou todo para que o Supremo Tribunal fizesse as gracinhas que fizesse. Mas ele teve esse motivo, né, que a maioria já sabe. Primeiro, que ele deve 6 bilhões de reais, de 6 a 8 bilhões de reais, por causa daqui de Brumadinho. Ele a advocacia dele é responsável por aquilo. Então, ele se cedeu todo para o Supremo tentar aliviá-lo, né, dessa dívida que ele vai ter que pagar. Vejam bem por quê. Genial, gente. Coisa genial. Vamos acompanhando com calma. Então, e todo mundo aí anda falando, mas o Bolsonaro está do lado do Pacheco. Bolsonaro, não sei o que lá. Ele tinha os motivos dele, da estratégia que a gente ainda não tinha chegado nisso. Mas olha a estratégia da coisa. O Bolsonaro queria mais que o Pacheco se afundasse mesmo nisso daí. E mostrasse a cara para nós. E mostrasse quem era ele para nós. E, juntamente, mostrar quem era o Supremo Tribunal. Que, no final, não prestou nenhum. Agora, só 2 que o Bolsonaro colocou. Né? E os que estão lá, os 9, realmente não prestam para nada. Para nós, para nada. Por isso que nós devemos parar com esse Supremo Tribunal que não nos interessa. E o Supremo Tribunal também dirige o Supremo Tribunal Eleitoral, do qual o carecão cabeça de ovo choco vai ser o presidente, né, do Supremo Tribunal Eleitoral.
Então parece que a coisa ficou na mão deles, totalmente. Parece não, ficou. Né? Porque o nosso presidente do Senado, do Congresso Nacional, está com a gaveta cheia de impeachment contra eles e ele não moveu uma palha. E isso nós sabemos e nos irritou muito. E era da estratégia isso. Era preciso. Era preciso para ficarmos claro, para ficar claro para nós, né? Essa estratégia. Muito bem. Então, estamos na mão de um Pacheco, que é o presidente atual hoje dos Estados Unidos, mas que ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Ele só pode manter a paz no país. Ele não pode fazer leis agora, ele não pode fazer nada, não pode fazer decreto, não pode fazer nada lá. Ele tem só que manter esses 2 meses de eleição, manter o país na paz, na tranquilidade. Certo? Então, maravilhoso. Ele não tem direito a nada, nem de legislar. Não podem nem fazer leis novas lá. Ele vai só, sou presidente do país e tá tudo bem. Vamos lá. Qual que é o babado? Então, ficou na mão de quem? Ficou na nossa mão. Nós vamos pedir para que feche o Supremo Tribunal. Aí, o presidente do Senado, Pacheco, vai ter que ouvir-nos. Então, ele vai ter que fechar o Supremo Tribunal. Se ele não fechar o Supremo Tribunal, não ouvir a maioria brasileira, lógico que nós vamos nos rebelar. E ele está lá para manter a nossa paz. Então, ele vai ter que fechar. Vai ter que fechar os comparsas dele. Olha o que caiu no colo desse cara. A última pessoa no mundo que eu queria ser hoje era esse Pacheco. Hoje, nesse exato momento, a última pessoa no mundo que eu queria ser era esse Pacheco. Vai cair na mão dele, o povo pediu. Aí o exército é nosso. Então as Forças Armadas vai lá, o povo pediu para fechar lá. O senhor vai lá e fecha. Ele vai lá, não fecho. Ele se mostrou ditador. Então ele se mostrou um ditador. E o povo então vai rebelar. Nós vamos rebelar. Né? Rebelar e muito, porque nossa vontade, a maioria popular, quer que feche. Ele, não vou fechar. Aí é ditadura. Aí o exército pode entrar. Aí o exército pode entrar. Aí o exército fecha o legislativo, as Forças Armadas fecham o legislativo e fecha o Supremo. Agora, vocês acham que o legislativo vai querer que feche e acabar com as mordomias e as gracinhas daqueles deputados federais e daqueles senadores? Então, o Pacheco vai ter que recuar. Certo? Não acabou ainda não. Peguem a Constituição, perguntem para os advogados que tenham noção de Constituição, se tudo está dentro da Constituição. Então o Pacheco agora, ou ele fecha os comparsas dele, bota para correr, ou ele não quis fazer os impeachment, não adiantou nada. Ele vai ser... Nós vamos obrigar o Pacheco a fechar o Supremo Tribunal com os nossos gritos no dia 7 de setembro. Não queremos o Supremo Tribunal mais. Então tá legal. Né? Aí o Pacheco vai falar, não, pior. Então as Forças Armadas vai fechar o Legislativo, acabar com a mamata dos deputados federais e dos senadores, e o Exército toma o poder. Aí nós vamos para a lei dos exércitos.
das Forças Armadas. Aí vai parar essa Constituição e vai para a lei. Muito bem. Qualquer atitude que vai ser feita nesse sentido, que o Pacheco fizer ou não fizer, o que acontece? Fechou o Supremo Tribunal, fechou o Supremo Tribunal Eleitoral. E se não tem Tribunal Eleitoral, não tem eleição. Certo? Então o melhor seria o Pacheco só fechar, né, o Supremo Tribunal. Agora, se insistir, vai fechar o Legislativo também. Mas o que o Executivo tem com isso? Nada. Já que não teve eleição, volta o presidente da República e o vice-presidente pro Executivo, do qual o presidente é o diretor das Forças Armadas. Volta o presidente. E não vai haver eleição. Vai ser adiada a eleição. Voltando o presidente para a cadeira, para o seu posto de presidente da República, ele começa a agir normalmente. O que é a primeira coisa? Instituir novamente o Supremo Tribunal. Né? Então ele vai indicar todos. O presidente Bolsonaro vai indicar todos os juízes que vão estar na Suprema Corte, né? Ele que vai indicar. E se fechando ou não o Congresso, logicamente que vai ter toda uma turma, né, também voltada ao presidente que vai entrar lá para poder deliberar o Congresso Nacional. Cai o poder inteirinho, dos três poderes, cai inteirinho no colo do presidente da República, que o Exército, então, as Forças Armadas, vai ajudá-lo a restituir os outros, de preferência, se o Pacheco tiver juízo na cabeça, só o Supremo Tribunal. E as eleições estarão nulas. Com isso, vão-se 2 anos até restituir novamente uma nova eleição. Então, o presidente da República ganha mais 2 anos por aí é meu cálculo, até restituir, colocar, voltar as leis, retomar as eleições de novo. E com isso, logicamente, nós iremos escolher quase que 100% de um legislativo sintonizado com a República. Aí, então, que acaba com os partidinhos. Que acaba com essa lorota, com esse devaneio, com essa libertinagem. Que libertinagem é todo um contexto filosófico. Não é só libertinagem sexual. É libertinagem nas leis, libertinagem na economia, libertinagem, né, a corrupção é uma libertinagem. Esses que estão fazendo com a lei é libertinagem. Tudo isso é uma libertinagem. Então seria melhor para o Pacheco destituir só o Supremo Tribunal, que ele ainda salva o rabo do Congresso, os rabinhos lá que adoram e estão cheios de dinheiro, os rabinhos lá dos que estão dentro do Congresso. Você queria ser o Pacheco hoje? Você queria ser o Pacheco? Você acha que o Pacheco hoje deita e dorme se não tiver só os remédios freudianos para ele desmaiar? Porque ele não está dormindo, ele deve estar desmaiando. Para não... O melhor para ele fazer é destituir só o Supremo Tribunal. Mas aí também ele vai ter que desembolsar 6 bilhões de reais que ele deve ao povo mineiro. Aquela catástrofe horrorosa daquelas famílias que choram até hoje os seus mortos. Se correr o bicho pega,
Se ficar, o bicho come, seu Pacheco. Merece este inferno que o senhor está passando mesmo, seu Pacheco. Porque os impeachments estiveram na sua mão. Você já podia calmamente ir tirando aquilo, mais 6 bilhões de reais num bolso. Não é brincadeira, né, seu Pacheco? Mas não adiantou nada. Existe uma justiça constitucional e de um povo atento a essa Constituição. E que nós vamos fazer esse dever de casa, sim, e já está sendo manipulado. Aqui em Minas já estou sabendo de caravanas, de não sei o que lá, e já estão saindo. Então, hoje eu vi um cara que eu postei, tá fazendo o maior sucesso lá no meu Face, que eu postei, o cara já comprou 100 mil bandeiras do Brasil para sair no dia 7 de setembro. Só um cara, 100 mil bandeiras, mostrou as caixas, mostrou tudo lá. Porque nós vamos fazer esse dever de casa porque é a nossa liberdade. Nós vamos gritar pela nossa liberdade. E nós queremos sim, e não tem ninguém satisfeito. Só os que estão nesse rolo desse comunismo, que devem estar tudo com o rabo preso com esse comunismo, mesmo nas pequenas cidades, médias cidades, grandes cidades, o comunismo fez essa teia, né, de vantagens e chantagens, né? Então, para quem gosta, né, e para quem está metido nisso, taca corda no pescoço. Tá com a corda no pescoço, amigo. Então seria muito interessante vocês começarem, aqueles que estão, começarem a retomar novas ideias, novas posições e pedir, não me vem com chantagem, não, e pedir desculpa. E se ganhou dinheiro do PT, ganhou dinheiro de comunismo, devolve. Para você ter liberdade. Devolve. Ou então dá um jeito com as chantagens. Superem as chantagens. Deixa o povo falar. Deixa a chantagem cair na tua cabeça e segure a onda. Porque vai ser assim. Os patriotas, essa maioria que elegeu esse presidente da República, vai às ruas pedir isso. Muito bem. Continuando lá dentro. Então, o presidente Bolsonaro vai ganhar então mais 2 anos de governo. Esses 2 anos, se acontecer isso, esses 2 anos, agora, se acontecer só com o Supremo Tribunal, não. Vai ser restituído, né? A coisa vai e diminui aí para 1 ano, 6 meses, ele restitui só o Supremo Tribunal e volta de novo a ter as eleições, que nós precisamos do Supremo Tribunal Eleitoral funcionando para poder ter eleições. Aí, no mínimo, 10 anos, estamos garantidos para sermos os maiores, os melhores do mundo que somos hoje, através desse presidente e seus ministérios e suas secretarias. Ganhamos mais tempo ainda com essa presidência e com as nossas liberdades. E a nossa liberdade de expressão, os presos não serão mais presos. Quando o presidente concede graça, é porque é assim que tem que ser. Então vai ter que ter as graças para que ele conceder. Que até então, nem isso. O presidente deu graça. É o máximo. A lei, segundo a Constituição, se deu graça, ponto final, acabou. Não, o Supremo Tribunal resolveu fazer gracinha. Então foram fazendo as gracinhas e nós fomos vendo. Conclusão, o comunismo, os comunistas vão ter que engolir 10 anos de presidente Bolsonaro. Não é genial? Não é uma estratégia espetacular para quem está dentro da Constituição? Não é importantíssimo as Forças Armadas estarem a nosso favor? Se encham de conteúdos, vejam, reflitam, converse com advogados
constitucionais, que saibam da Constituição, e vejam para vocês ver se isso não é a sequência que deve ser vista. O tiro saiu pela culatra. Se o Bolsonaro estava ruim 4 anos e está batendo na porta 8 anos, vai bater 10 anos de Bolsonaro no meio da testa de vocês. E nossa liberdade garantida. E a nossa economia brilhando. E os nossos ministérios técnicos cada vez mais se fortalecendo. E a grande nação finalmente vai estar aí para todos. Para nós brasileiros curtirmos a nossa nação. É a importância das Forças Armadas de estarem do nosso lado. E outra, me veio agora, e outra, as polícias militares, todas as polícias militares, já aceitaram estar no comando das Forças Armadas. Então, o que as Forças Armadas disser, as polícias militares irão obedecer, farão as leis segundo a vontade das leis militares. Então, o nosso exército aumentou mais ainda. Além das Forças Armadas, estamos somados com as PMs, que já aceitaram essa condição e vai ser assim. Conclusão, a coisa ficou sem saída. Calculem, pensem, peguem a bandeira de vocês, peguem a faixa fora Supremo Tribunal Federal para manter a nossa liberdade e para as Forças Armadas e a PM nos ouvirem e nos protegerem a nossa belíssima liberdade de sermos brasileiros, de podermos expressar. Isso vai fomentar, esse assunto vai fomentar agora, de agora em diante, tá? Vocês vão ouvir falar muito isso, mas se quiserem dar um passo à frente do que ainda vai ser fomentado, conversem com as pessoas. E a turma dos 16 aos 18 anos, prestem muita atenção e passem isso para eles. Porque eles não sabem por que eles são comunistas. Eles não têm ideia por que eles são comunistas. Né? Porque, primeiro, que nem na escola tiveram. Nossa geração já teve um estudo mais profundo de Lenin, de Marx, etc. Já teve uma coisa, né? E vimos o que é o comunismo, o que é o radicalismo, o que é o fascismo, o que é o nazismo, né? Nós tivemos uma história muito mais densa nesse sentido. E hoje eu tenho certeza que isso passou despercebido para essa juventude. Então avisa essa juventude e consultem os advogados constitucionais, se não é essa a sequência. Pegaram bem? Revejam o vídeo, qualquer coisa, vai estar lá no canal YouTube, revejam e vejam para vocês verem como é que funciona quando os 3 poderes não estão harmônicos. E é a pior besteira, é a primeira coisa que o comunismo faz, desarmonizar os 3 poderes. E foi a melhor coisa do mundo o legislativo ter caído na mão do Pacheco, do senador mineiro por Minas Gerais, Pacheco. Então, Minas Gerais fez a história. O Pacheco vai fazer a história dele. Mas a pior história, ele pode amenizar, né, a história dele em fechar, em encarar os que iam aliviar ele. Os 12, que até então ele aliviou, não deu impeachment para nenhum, porque quem legisla é o Senado. Então ele tinha que estar manobrando o Supremo Tribunal e falar, opa, não é assim que funciona. Mas calou-se, botou os impeachments dentro da gaveta, agora ele vai mandar todo mundo embora de uma vez. Porque senão ele vai embora também, porque nós estamos pedindo isso
para as Forças Armadas, e lá vai embora também o Legislativo, o Supremo Tribunal, a Câmara Federal. Sinuca de bico, beco sem saída. Parabéns, Pacheco. Você foi magnífico. E está nos fazendo criar uma história cada vez mais democrática, porque somos nós o voto, somos nós a democracia, e esse Supremo Tribunal nunca tiveram votos, e estão achando que estão mandando. Então é mesmo uma ditadura comunista, onde não existe. Para de achar que comunismo é democracia. Parem com isso. Até a USP agora vai resolver fazer cartinha, querendo nos convencer que são democratas. Para com isso. Democracia vai ser nós na rua e acionando as leis da Constituição e acontecendo do jeito que a gente quer. Simples assim. E o mais importante que o povo brasileiro está mostrando para todo mundo, sem sangue. Sem sangue de ninguém. Vamos retomar o nosso equilíbrio dos três poderes, retomar a nossa vida socioeconômica, cultural, infraestrutural, sem sangue. Na nossa vontade e no nosso direito democrático de expressarmos. Isso é a democracia, gente. A democracia é essa, a maioria. E a vontade da maioria, não vamos falar a qualquer preço. A qualquer preço a gente joga sangue na rua, né? A maioria nos direitos constitucionais. Vocês não entenderam muito bem, comunistas, com que povo que vocês estavam mexendo. Não estou desmerecendo o resto, a Europa, os Estados Unidos e tal, e a América do Sul, que caíram nessa conversinha. Não estou desmerecendo, não. Mas hoje, os que estão vindo para o Brasil, da Venezuela, da Colômbia, Argentina, acho que estão vindo para o Brasil, viram a bobagem que os pais fizeram. Viram a bobagem de deixar umas Forças Armadas destituídas do poder. Viram que Forças Armadas têm que estar inseridas na democracia. Eles também fazem parte e nós pagamos as Forças Armadas. Somos nós que pagamos. Então, é uma questão, eles também precisam estar sentados na mesa das conclusões para o país. O babado é forte e é bonito, e vamos fazer mesmo bonito para nós mesmos, para os nossos filhos, netos, bisnetos, estar lá numa questão civilizatória, que isso nós vamos provar que nós somos civilizados, porque nós não vamos derramar sangue. Então é uma nação em civilização. Parabéns mesmo, Forças Armadas. Parabéns mesmo pelo diretor dessas Forças Armadas. Parabéns para um grande estrategista, que o mundo já reconhece ele como um grande estrategista, que é o Heleno, General Heleno. Que o mundo já reconhecia ele como um grande estrategista, porque ele que, nas ações da ONU, coisa e tal, no Haiti, não sei aonde, na África e tal, ele que ia e fazia toda a estratégia, e sempre voltávamos, e todo mundo de bem com o Brasil. Estamos muito bem direcionados mentalmente. A inteligência e a razão está nas nossas mãos e estamos sabendo usá-la. E 7 de setembro vai ser a grande prova disso. Então, já está quase terminando.
Volto a repetir, 7 de setembro, o nosso pedido básico que a gente deve fazer nas ruas, nosso pedido básico deve ser isso. Fora Supremo Tribunal. Não queremos vocês no Supremo Tribunal. Para que o Exército possa, então, fazer o que precisa ser feito, que vai ser tudo isso. E vamos ganhar de 1 a 2 anos mais um Bolsonaro na presidência da República. Até restituir tudo, né? E voltar a ter as novas eleições. E aí ficaremos mais espertos ainda nos deputados, governadores, deputados federais, senadores, governadores, deputados estaduais, que nós vamos colocar. Essa é a importância da gente sintonizar, da gente dar sequência desses poderes para poder caminharmos sem sermos truncados, né? Explorados e truncados. Que orgulho de estar vivendo essa nação num momento desse. Obrigado, meu Deus, por estar vivo e vendo isso, e participando disso, e estar podendo me expressar neste país de liberdades. Essa coisa de que exército e polícia nos tira a liberdade, não. Tira a liberdade se você não souber se comportar. Tira a liberdade se você não tiver as leis das suas atitudes individuais. Eu tenho a liberdade, eu posso matar, porque 2 dias depois eu estou na rua. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Libertinagem judicial. Estupro. Quantas vezes nós ouvimos falar? Estão estuprando a nossa Constituição. Agora é o basta. Agora é o chega pra lá. Não é assim que funciona. Valeu? Gente, muito legal. Obrigado a todos vocês que estão aí. Obrigado a todos que vão estar vendo o vídeo lá no canal. Já já ele vai estar no canal, o vídeo. Vai estar lá, né? Canal YouTube, Professor Silvano com CY. Dê seu like, né? Se inscreva. Estamos lá. E tá aí a minha liberdade de falar e a liberdade de vocês estarem me ouvindo. Que não está muito, não. Que estão truncando. Eu estou podendo falar, mas eu estou sendo truncado. E muito truncado. Quantas e quantas matérias minhas que saem ali no Face, Instagram, coisa e tal, que eles estão truncando. Que aí é uma questão mundial. Né? Aí é a turma, é o comunismo mundial lá. Mas é uma honra que Deus nos dá de estarmos vivenciando e fazermos essa história do Brasil de civilização. Civilizatória. Não é mesmo? Valeu, gente. Valeu mesmo. Brigadão. E vamos prestar atenção, então. Vocês vão ouvir falar muito nessa história aí, tá? Então façam seus cartazes corretamente. O ponto é Supremo Tribunal Federal. E que o Pacheco não piore as coisas, que vai piorar para ele. É melhor ele pagar os 6 bilhões, os 8 bilhões dele e ficar quietinho lá no Senado, porque senão ele também sai do Senado. E sai com ele todos que estão lá dentro, porque fecha. E acabou a mamatinha dos mais de 500 deputados lá dentro. Eu não sei se os 500 deputados vão gostar disso. Volto a repetir, o último ser humano na Terra que eu queria ser hoje é o senador Rodrigo Pacheco. De nada adiantou. Sapatearam 4 anos, mas agora vai ser numa vezada só. Tchau. Ponha-se no seu lugar. Senão, temos quem vá para os seus lugares. Não é mesmo? E que isso passe para a nossa vida particular.
Cuidado com a chantagem com as pessoas. Cuidado com as faltas de lei. Essas ciências que acham que não tem lei. Cuidado. Não é assim. Libertinagem não vai para lado nenhum. Tem final. Tem final. Né? Não, chantagem é crime. Chantagem é crime. Então é melhor, quem está sendo chantageado, é melhor se lançar e ver que está sendo, e falar que está sendo chantageado, mesmo que seja coisas vergonhosas, coisas não sei o que lá, mas é chantagem, é crime. Se exponha, mas manda o chantagista para o lugar dele, do que viver pressionados e chantageados. E do jeito que nós estamos vivendo chantageado através dos nossos impostos. Escravo. Quem é chantageado é escravo. Se sente um escravo. Então, acabou a história. Finalmente, a Constituição brasileira, nua e crua, para a nossa liberdade, com as nossas Forças Armadas nos amparando. E hoje com a PM também. Valeu? Falou! Canal YouTube, Professor Silvano, com CY. Valeu! Vamos lá, gente. Vamos lá. 7 de setembro está batendo na porta aí. Vamos nos preparar para isso. Todas as cidades do Brasil se preparem para isso. Vamos fazer o nosso dever. Né? Agora é o nosso dever. É o nosso voto. A nossa democracia. A nossa liberdade. Valeu? Falou, gente. Até mais. Até mais. Valeu demais. Valeu demais todos que estão.